Ecco, allora, di nuovo anche da parte mia, buonasera a Então, tutti. boa Io tarde a sono todos. Da minha Declan Byrne, parte, eu sou di nazionalità Declan irlandese, a Byrne, nome sou di Sofia. irlandês. Penso che posso Estou veramente aqui. eh, darvi il benvenuto sia a questo webinar Bem-vindos che a este webinar. per chi lo fa al corso che poi segue. Volevo un Depois vai attimo seguir condividere esta aqui a una inauguração, mia riflessione mas in depois tal vai senso. continuar o curso. Então, vou Allora, partilhar è uma novembre reflexão. 2025. Então, estamos em E la novembro de grande assemblea 2025. A sinodale grande nazionale Assembleia Sinodal sono terminou, os pubblicati documentos foram e ora in publicados tutta la e Chiesa agora, em ci toda si a sta Igreja, ponendo todos nos la stessa perguntamos a mesma semplice domanda questão pratica. simples e Perché prática: o que vai acontecer agora? sarebbe, io credo, Eu troppo penso facile que rispondere a questa é domanda con una demasiado lista di cose fácil responder esta da pergunta com uma ristrutturare, lista de penso il coisas a Consiglio, fazer. riformare quella legge Reestruturar o canonica, Conselho, reformar aquele gli direito esperti, creare canónico, un nuovo criar um programma. novo Queste cose programa. sono Essas importanti coisas são e se ne importantes e com discuteranno. certeza que vão ser discutidas, Però mas se è tutto ciò a se cui ci tudo concentriamo, isso rischiamo é di só perdere isso l'intero no qual nos senso vamos di quel concentrar, che dura gli perderemos anni, de anche vista o soprattutto sentido perché dos quello últimos Gaudium anos. dava proprio Porque un inquadramento di quello che è este adesso Centro come Evangelii Gaudium também agora dá esse la lezione più enquadramento do que importante vai del se Sinodo passar. Porque a lição mais è importante do questa, la Sínodo é sinodalità esta: non è a un sinodalidade não é um programma da programa a ser seguire, implementado. è, É, oso dire, è eu posso chi dizer que siamo, é aquilo que nós ok? somos. Non è Quem una nuova somos? tecnica di Não é uma gestione. nova técnica de Dico queste cose gestão. perché Digo ci estas può essere coisas il porque rischio di andare in questa direzione, podemos correr in o questa risco de fase ir di nessa direção, implementazione. nesta fase de E chi siamo implementação. è Então, quem l'identità più profonda somos? della E Chiesa é in a tutti i sensi, identidade la mais nostra profunda da stessa Igreja, a natura nossa come própria corpo di Cristo, natureza, como corpo de animato dallo Cristo, Spirito Santo animado pelo che Espírito cammina Santo insieme a que noi. caminha Ciò che conosco. abbiamo fatto non O è que con la fizemos sinodalità, non è com a inventare qualcosa di sinodalidade nuovo, não ma foi inventar riscoprire algo qualcosa di novo, foi antico e descobrir essenziale su algo noi stessi antigo e come Chiesa essencial sobre nós e mesmos vederlo con como forse occhi igreja nuovi. e vê-lo com um Io olhar pensavo novo. di usare per E vou spiegare il usar para pensiero explicar este una pensamento, parola vou usar uma difficile, palavra forse difícil, difficile, talvez cioè um pouquinho difícil, l'apocalittico. isto é, a Io palavra penso che quando si apocalíptico. sente Quando questa parola ouvimos esta forse palavra pensiamo a apocalíptico, disastro, pensamos em catastrofe, la desastres, fine del mondo, queste cose catástrofes, qua. o Però fim la do parola mundo, stessa isso. originale Mas a palavra parla grega original, è speranza, apocalipsis, significa significa un esperança, svelamento, una rivelazione. significa uma È come nel revelação, sipario, quello che é vende como um al véu teatro. no Quando il teatro, sipario viene aquela tirato cortina que é dietro, retirada, vediamo la que é verità che era afastada e nascosta, vemos a verdade que estava por detrás, que nascosta. estava Il oculta. processo O sinodale è processo stato ed è in sinodal questo senso foi e é apocalittico. apocalíptico. Non sta, Precisamente potremmo nesse anche temere, sentido, não distruggendo está la Chiesa, destruindo a igreja, sta mas está rivelando la Chiesa. revelando-a, revelando a igreja. Si sta Está tirando dietro, in qualche levantando senso, o un velo di véu secoli de di abitudini, séculos de strutture, strati hábitos, culturali costumes, per farci estruturas e vedere la camadas Chiesa come un culturais popolo di para Dio, nos permitir ver a un igreja como o vivente, povo de Deus. ciò che è Uma comunhão e ciò che viva, è aquilo e ciò que che é il e o Concilio que é Vaticano o II Concílio ci ha Vaticano II chiamato e a o que ele nos chamou a lembrar. Ma ecco il punto cruciale Mas este é o mi dedico per ponto questi crucial minuti. Cioè, nella durante Bibbia na questo Bíblia, uma procedimento revelação non è mai una cosa nunca é uma semplice, coisa ordinato, simples, pulito. ordenada, Avviene clara. quasi sempre Quase attraverso una sempre specie di ocorre crisi. com uma crise. Basta pensare a Basta Israele. pensar em L'identità di Israel. Israele come A popolo di identidade de Dio Israel como o povo rivelata de Deus attraverso foi la crisi revelada della através da schiavitù crise da in Egitto, escravidão no la Egito. comprensione A dei compreensão dos discepoli di Gesù discípulos come de Messia Jesus como fu Messias frantumata foi dalla crisi della destruída pela croce e crise da cruz e ricostruita in reconstruída seguito pela con la revelação rivelazione da della ressurreição. risurrezione. Quindi la Portanto, a rivelazione, revelação, oso dire, quasi posso sempre arriva dizer que attraverso chega la quase sempre perturbazione. È através da scomoda, perturbação. è É qualcosa di desconfortável, é algo destabilizzante, de ci costringe ad desestabilizante, andare al di nos là di obriga certe a cose che si abandonar as amavano, velhas certezas, certezze. Le lotte che sentiamo as lutas que riguardo alla sinodalità, sentimos no que ecco diz sempre le respeito à resistenze, sinodalidade. queste lotte, Estas lutas queste non sono
não solo são segno di, só um forse non sinal, sono neanche não segno di são un processo um che sinal de um è fragile, processo che que é forse pensa frágil che non si e stia, que não está a dar certo. è un segno São che um lo sinal de svolgimento que a sta revelação realmente está accadendo. realmente È un acontecendo. passaggio É uma obbligatorio. passagem E obrigatória. questo ci porta Isto al nos cuore del leva nostro ao lavoro in questo cerne corso, do nosso perché trabalho, deste appunto curso. non è una questione di Não é imparare uma tecniche. questão de aprender técnicas. Stiamo passando Estamos in passando nesta questo corso, fase, in questo neste momento per curso, la neste sinodalità, momento para a passando sinodalidade. da quello che Estamos passando, a qualcuno forse risultava para come una alguns pode bella resultar como visione, uma linda visão, ricordare la vera essenza della recordar a Chiesa, verdadeira essência da quell'aveva Igreja. sempre più Vamos impegnativa passar di para uma diventasse realidade la sempre pratica, empenhativa, que é a realidade da che praxis, le da buone prática. intenzioni spesso É aqui finiscono. que às vezes as boas Perché il intenções vero falham, cambiamento significa fracassam. Porquê? affrontare Porque anche a le nostre verdadeira paure, mudança le significa nostre enfrentar os fatiche nossos medos, e la nostra as nossas resistenza. feridas, a nossa Richiede resistência. conversione. La conversione Requer è uma sempre una conversão. E a sorta di conversão é morire sempre uma e espécie de risorgere. morte e de Allora, ressurreição. come navighiamo questa Então, lotta como difficile, vamos dolorosa e enfrentar essa necessaria? luta E qui difícil, abbiamo dolorosa, bisogno di più necessária? di un metodo. Nós I precisamos metodi de sono utili, mais do abbiamo que um bisogno anche di método, una precisamos de spiritualità. uma E quindi, espiritualidade. E, per portanto, esempio, io eu, por volevo exemplo, condividere gostaria de un'intuizione di compartilhar uma Chiara intuição Lubick, de Chiara fondatrice del Lubick, movimento dei fundadora do focolari. movimento dos Da giovane focolares. donna, Quando era penso jovem, tanti di voi como vocês sanno, com che certeza da giovane sabem, donna, durante i durante os bombardamenti della bombardeios da Seconda Guerra Segunda Guerra Mondiale, riflettevo Mundial, sul ela grido di Gesù refletiu sobre o grito alla de croce: Jesus na cruz: Dio mio, perché Meu mi hai Deus, por abbandonato? que me abandonaste? E per lei E, c'era una e specie di ela teve uma rivelazione. Se espécie de lui ha revelação. sofferto in Se quel Jesus modo, sofreu mais significa naquele che ha momento, amato di più in quel significa que momento. amou E mais lei ha naquele scelto momento. questo E Gesù ela abbandonato escolheu come este chiave Jesus per abandonado comprendere tutta como la realtà chave para e ha compreender toda a imparato realidade. a vederlo, Aprendeu a a vê-lo, a cercarlo e ad procurá-lo e amarlo a nei amá-lo em momenti cada di momento de dolore, di dor, divisione de e di oscurità. divisão e de escuridão. Lei diceva: ciò che mi fa Ela male è dizia: O que mio. me faz sofrer é La lotta meu. dunque in questa A chiave, il luta, conflitto, la esta resistenza chave, o che conflito, a affronteremo resistência que enfrentaremos, ampiamente, claro, sem inevitabilmente dúvida, nell'implementazione inevitavelmente, ao implementar a della sinodalidade, sinodalità, del cammino o sinodale, caminho sinodal, è anche isso riconoscibile come é il volto reconhecido di Gesù como o abbandonato, vulto de Jesus così ci abandonado, o insegna rosto de Jesus Chiara Lubick. abandonado. Assim Allora, questo cambia refere Chiara tutto, io Lubick. credo. Isso Significa muda che il tudo, conflitto non eu è penso. qualcosa da Significa que o evitare, conflito não é ma il algo que luogo temos stesso que in cui evitar, mas é o Cristo è próprio presente. lugar onde La Cristo está resistenza presente. che A sperimenta gli resistência que altri, sentimos dos outros e osservando até noi stessi, mesmo em o nós persino in noi mesmos, stessi, non sarebbe un não é um ostacolo da scoraggiare, obstáculo que da temos que evitare, ma un evitar, incontro che attende, mas é um encontro che accade. que acontece. Se noi abbiamo un ruolo come Se facilitatori, ad temos um esempio, papel como ottenere che quelle facilitadores, tecniche che não fanno é ser funzionare técnicos que il fazem as cammino reuniões siano funcionarem bem, avanti senza intoppi. Però il ruolo è anche di mas o essere una papel mediatrice, é in ser, por alcuni exemplo, casi uma tramite parteira attraverso i dolori que del ajuda parto, a comunidade através oppure das dores do parto, quando ou ci sono enquanto delle uma nova rebelli vida di está fronte alla nascendo. realtà. Essa é uma bela teoria, mas Lui é a ha realidade. bisogno perché sta nascendo nuova vita. Então, é È un um ministero quello del trabalho para o facilitatore che nascimento ci de uma nova richiede vida, é um di ministério stare que nos nei luoghi exige difficili, estar em lugares confidare che la difíceis e confiar risurrezione que a seguirà il ressurreição percorso. vai seguir, Allora, conseguir quindi, chegar. mentre inizi, io finisco adesso, Então, mentre termino. iniziamo, Enquanto sappiate che iniciamos, questo corso devem saber vi que este chiederà molto, curso vai exigir vi muito de chiederà vocês. la partecipazione Exigirá a attiva, sua la vostra voce è participação essenziale in questa ativa, a sua fase, voz é essencial nesta fase. vi chiederà probabilmente che Exigirá que vocês attraverso se la mostrem vulnerabilità siate vulneráveis, que disposti a estejam vedere le vostre dispostos a supposizioni, questionar i sobre as vostri sogni, vossas quello che è crenças, comodo. aquilo que é cômodo para nós, Allora vi aquilo em chiederei que vocês acreditam. tutta la pazienza E che viene toda a con paciência l'ambiguità. exigirá também que tenham Non abbiamo, paciência com a non abbiamo un ambiguidade. progetto Nós não temos um perfetto, projeto certo, perfeito. Quem é que però tem um projeto stiamo anche in perfeito? questa Mas fase estamos trovando encontrando o questo caminho à medida que o la fase percorremos. dell'implementazione, É a è fase una da fase nuova implementação, uma e fase questa nova. strada va tracciata.
E a estrada deve ser traçada. Questo è quello che i Vangeli chiamano Este é metanoia, aquilo que os evangelhos chamam de metanoia, isto é, uma conversão profunda, uma mudança na própria maneira como vemos e agimos. Mas temos uma base profunda para a esperança. Não estamos fazendo isso sozinhos. O mesmo Espírito Santo que estava presente no Pentecostes está conosco agora em todos nós. As lutas que nos esperam não são a última palavra, são a matéria-prima da transformação. Com Jesus abandonado como chave, aprendemos a abraçar Jesus em nossas dificuldades, nas resistências, sabendo que a nossa noite não tem escuridão, não tem trevas. O próprio sofrimento se torna luminoso com a presença do ressuscitado. Então, o que acontece depois? A resposta não é um procedimento, mas é uma participação mais profunda no mistério da Igreja, que neste momento que chamamos de apocalíptico, como já expliquei, ou seja, de alta revelação da Igreja no seu mistério profundo, a resposta é a conversão. Portanto, bem-vindos a esta caminhada que vamos fazer juntos, a este trabalho super importante e empenhativo, que ajuda a verdadeira Igreja a se revelar. Era este o meu pensamento. Então, agora vamos prosseguir. Temos várias vozes para escutar. E a primeira é do Monsenhor Luís Marim, de São Martim, que é espanhol, religioso da Ordem de Santo Agostinho, como nos contou antes, esteve também com a atual Papa vários anos, viveu com ele na mesma comunidade. É uma honra para nós tê-lo aqui. Teve um doutorado em teologia espiritual e desenvolveu vários cargos na Ordem de Santo Agostinho. E de 6 de fevereiro de 2021, portanto já há alguns anos, é subsecretário da Secretaria-Geral do Sínodo. É uma voz muito importante que nos vai abrir esta reflexão. E o título da sua intervenção é A Fase de Implementação no Conjunto do Processo Sinodal. Passo a palavra. Obrigado. Obrigada a todos. Uma saudação ao reitor, aos organizadores, a todos os participantes. Obrigado pelo convite a este webinar e, sobretudo, obrigado pelo trabalho que estão fazendo. Quero iniciar esta minha intervenção recordando a palavra do então cardeal Prevost numa entrevista de 2024 durante a Assembleia do Sínodo dos Bispos. Ele dizia: creio que o Sínodo está produzindo nos seus participantes e naqueles que estão participando no processo de escuta é um convite a uma conversão, a um reconhecimento da importância de ser igreja, escutando, dialogando, promovendo uma nova experiência de o que significa caminhar juntos. O que é o sínodo? Caminhar juntos, procurar juntos a presença do Senhor nas nossas vidas e procurar ver como podemos ter uma igreja que reflete realmente aquilo que Jesus Cristo deu ao seu povo. É de 23 de outubro de 2024, um ano antes, em 2023, respondendo a uma pergunta sobre o ensinamento de Santo Agostinho no que diz respeito à sinodalidade, sublinhou que hoje Santo Agostinho nos ensina a ter muita confiança em Deus, permanecendo sempre unidos em Cristo. E dizia, isso é fundamental, permanecendo sempre unidos em Cristo e procurar viver juntos a fé. O primeiro ponto, intitulado Sinodalidade e Sínodo dos Bispos.
O tema da sinodalidade não é um capítulo de um tratado de eclesiologia e nem muito menos nem é uma moda, um slogan ou um novo termo para usar ou instrumentalizar nas nossas reuniões. Não, a sinodalidade expressa a natureza da Igreja, a sua forma, o seu estilo, a sua missão. São palavras do Papa Francisco no discurso aos fiéis da Diocese de Roma, dia 18 de setembro de 2021. Portanto, a sinodalidade é uma experiência. Por isso, a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja, que define o seu ser, o seu agir e o seu estilo. A Igreja é sinodal, a Igreja é sinodal em si mesma. A Igreja é sinodal. Esta sinodalidade se manifesta, se desenvolve em vários eventos e estruturas, entre os quais o Sínodo dos Bispos. Outros são, por exemplo, o Conselho Pastoral, o Conselho Econômico, as Assembleias, os capítulos conventuais, as Assembleias Diocesanas, etc. A recente 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos teve como tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, e insere-se no processo sinodal em curso na Igreja. Podemos dizer que o Sínodo é um evento que concretiza, expressa e desenvolve a sinodalidade. A sinodalidade é muito mais ampla, é como um rio. A Igreja é sempre sinodal. Começa e termina. É um evento. Portanto, devemos lembrar que, embora a Assembleia do Sínodo dos Bispos tenha terminado, a sinodalidade continua a ser uma prioridade na Igreja que nunca termina. A Igreja é sinodal. Sempre sinodal. A Igreja de Jesus, a Igreja do Evangelho. No que diz respeito ao Sínodo, o Papa Francisco, tanto na nota de acompanhamento como na saudação final, insistiu em alguns aspectos fundamentais. Primeiro, a tarefa de acompanhar a fase de implementação do caminho sinodal está confiada à Secretaria. Acompanhar esta fase sinodal é confiada à Secretaria-Geral do Sínodo, juntamente com os dicastérios da Cúria Romana. Juntos. É preciso trabalhar juntos. Nós começamos este trabalho com estes grupos de estudo, por exemplo, a Secretaria-Geral do Sínodo com os dicastérios da Cúria Romana. Segundo, o documento final contém indicações que já podem ser incorporadas nas igrejas locais e nos agrupamentos de igrejas, tendo sempre em conta os diferentes contextos do que já foi feito, do que ainda resta fazer para aprender e desenvolver cada vez melhor o estilo próprio da Igreja Sinodal Missionária. O documento final deve procurar desenvolver este desenvolvimento nas igrejas locais, a nível também continental, a nível social, geográfico, de cada igreja. Terceiro, as igrejas locais e os agrupamentos de igrejas são chamados a implementar nos diferentes contextos as indicações contidas no documento. Em muitos casos, trata-se de implementar efetivamente o que já está previsto pela lei vigente, aquilo que já existe. Por exemplo, os conselhos pastorais, paroquiais, aquilo são estabelecidos pelo direito, estes órgãos de participação. Em outros casos, poderá proceder-se, através de um discernimento sinodal, à ativação criativa de novas formas de ministério e de ação missionária, experimentando e submetendo as experiências à verificação. É preciso ter uma certa criatividade, precisa ir sempre além. Sempre se fizermos assim, dizia o Papa Francisco, bem, vamos ver. Vamos procurar os instrumentos, vamos desenvolver e vamos ver as possibilidades
sente colocando o documento a ser verificado. Segundo, a fase de implementação do Sínodo. A Constituição Apostólica Episcopalis Communium sobre o Sínodo dos Bispos, promulgada pelo Papa Francisco em 15 de setembro de 2018, estabelece 3 fases sucessivas no desenvolvimento do Sínodo dos Bispos. A fase preparatória, que é aquela fase diocesana, continental, que é a fase preparatória de escuta das igrejas. Depois a fase celebrativa, que foi a Assembleia do Sínodo dos Bispos, essas 2 sessões, 22, 23 e 24, e a fase de implementação. Relativamente à fase de implementação, trata-se da acolhida e implementação das conclusões da Assembleia, ou seja, colocar em prática o que foi estabelecido no documento final. 3 pontos de referência. Primeiro, a diocese. Tudo começa por baixo. São os bispos diocesanos que devem cuidar do acolhimento e da implementação das conclusões da Assembleia do Sínodo. Os bispos diocesanos, as dioceses, por baixo. Mas com a ajuda, pelo menos, dos organismos de participação previstos pela lei. Bispo, diocese, não sozinhos, não isolados, sempre ajudados pelos organismos de participação. Quais são esses organismos? O Conselho Pastoral Diocesano, o Conselho Presbiterial da Diocese, Conselho Diocesano para os Assuntos Económicos, Conselho Pastoral Paroquial e o Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. Ao menos esses. E devem funcionar. Outros organismos participativos que surgiram durante o processo sinodal e que podem ser de grande ajuda são as equipas sinodais, tanto diocesanas como paroquiais. Nós aconselhamos a todas as dioceses e conferências episcopais a existência de uma equipe de acompanhamento sinodal. Elas ajudam muito. Nós celebramos agora no Jubileu os organismos de participação, o Jubileu dos organismos de participação. Então, são as conferências episcopais que coordenam a implementação das conclusões acima mencionadas no seu território e que, para esse fim, podem preparar iniciativas em comum. São também organismos de coordenação. Depois, a Secretaria-Geral do Sínodo. Quais são as tarefas da Secretaria-Geral do Sínodo? Promover, por sua parte, a implementação das orientações sinodais. Segundo, preparar estudos e outras iniciativas adequadas ao fim. E a terceira, emitir documentos de aplicação em circunstâncias particulares, ouvir o dicastério competente e com o mandato do Romano Pontífice. E acrescenta 2 considerações importantes. Primeiro, a Secretaria-Geral do Sínodo deve trabalhar em conjunto com os dicastérios da Cúria Romana. Caminhar juntos. Segundo, pode recorrer a uma comissão para a implementação formada por especialistas que auxiliará a Secretaria-Geral. Terceiro, o meu título é Queremos ser uma igreja sinodal. Nós ouvimos há pouco tempo o Papa Leão, naquele dia 8 de maio de 2025, depois da eleição, aquela primeira saudação, ele tinha escrito aquilo que queria dizer a todos nós. Queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que procura sempre a paz, que procura sempre a caridade, que procura sempre estar perto, especialmente daqueles que sofrem. Disse o Papa Leão XIV na sua primeira saudação. O Papa Prevost tem um coração profundamente sinodal. Eu conheço-o há muitos anos. Eu partilhei com ele anos de vida em comum. Ele tem um coração profundamente sinodal, que manifestou ao longo de toda a sua vida, em todas as suas etapas, em todas as circunstâncias, sempre,
Sempre, sempre. La spiritualità agostiniana A espiritualidade agostiniana é profundamente adesso sinodal. Leone XIV Agora, o ci Leão guida in questa XIV nuova nos guia fase. nesta nova Non siamo fase. Não noi somos a nós dirgli que lhe come dizemos como comportarsi, deve cosa agir dirci, ou o que nos ma deve insieme dizer, mas juntos, il Papa e tutti o noi Papa e todos ascoltiamo lo nós, Spirito e escutamos ci o lasciamo Espírito e guidare deixamos-nos dal guiar ministero del pelo Papa, ministério do padre e Papa, pastore Pai e della Chiesa. pastor da Igreja. Oltre agli Além innumerevoli das riferimenti alla inúmeras sinodalità referências à espressi nei sinodalidade suoi expressas discorsi nos e nei seus suoi discursos homilies, e homilias, vorrei segnalare gostaria de 4 destacar testi 4 textos particularmente Appaiono significativos. tante volte. Apareceram Tante volte muitas sinodalità. vezes Farò sobre a tanti sinodalidade. riferimenti alla Muitas sinodalità. referências sobre a Magari sinodalidade. ancora si Ah, domandano, ma il Papa è mas sinodale? o Papa é Il Papa sinodal? è Ainda d'accordo con perguntam: il o processo? Papa Ecco, está de acordo com o processo? Por amor de d'accordo Deus. sì. Ma sono Então, 4 testi são 4 particolarmente textos significativi particularmente che possono significativos que illuminare podem questa fase iluminar esta implementativa fase de nel implementação contesto no della contexto sinodalità da della Chiesa. sinodalidade da Primo Igreja. è il Primeiro, discorso durante la discurso veglia di durante a Pentecostes del 7 vigília de giugno Pentecostes de 2025. 7 de junho de Molto 2025. Um chiaro, discurso muito bonito, molto chiaro. muito claro. Secondo, Segundo, discorso ai discurso vescovi aos della bispos Conferenza da Episcopale Conferência Italiana Episcopal il Italiana 17 de giugno 17 de 2025. junho de Terzo, 2025. Terceiro, discorso in discurso occasione por dell'apertura ocasião da del nuovo abertura anno do novo pastorale ano della pastoral Diocesi da di Roma, Diocese de Roma, 19 de settembre 19 de setembro scorso. de E per 2025. ultimo, E por l'omelia último, a nella homilia Santa Messa por na motivo Santa del Missa Giubileo por degli uffici ocasião do sinodali jubileu das e degli equipas organismi di sinodais e dos partecipazione lo organismos de scorso participação, 26 no passado dia ottobre 26 de 2025. outubro de Questi 4 2025. testi Estes 4 textos sono são particolarmente significativi. particularmente significativos. Troviamo tutte le Encontramos idee as di Papa ideias Leone do sul Papa tema Leão sinodale, sobre o tema molto chiare, sinodal, muito molto claras, precise. muito precisas. Io veramente senza pretesa di Eu, esaustività sem pretender ser propongo alcuni exaustivo, vou spunti propor tratti dai algumas testi ideias della Conferenza retiradas dos Episcopale textos che do illuminano Papa il nostro lavoro que in questa fase. esclarecem e iluminam o nosso trabalho nesta Sono fase de 10, implementação. São 10. 10. Vado un po' velocemente Vou fazer perché i tempi sono rapidamente. stretti. O tempo é aquele que Il é. primo, Primeiro, tutto sono testi di são Papa Leone, tudo la voce di textos Papa do Leone che ci parla voz do Papa in questa Leão fase attuativa. 14, desta fase de Primo, atuação, de la implementação. sinodalità Primeiro, è a uno sinodalidade é um stile, estilo, un uma atteggiamento che ci aiuta atitude, ad um essere Chiesa, comportamento que nos ajuda a ser uno igreja. stile che ci aiuta ad essere Chiesa, É um estilo, uma a vivere atitude que la nos Chiesa di ajuda a Cristo, ser igreja, a viver a l'unica Chiesa di sinodalidade, Cristo. a única Non igreja significa de soltanto un Cristo. lavoro, Não é um un trabalho, impegno, um una empenho ou ristrutturazione, uma come reestruturação, abbiamo sentito anche il como rettore che ci parlava dissemos di também, o questo reitor esattamente. falava È sobre uno isso. stile, Isso un é um atteggiamento che ci estilo, aiuta é ad um essere Chiesa. comportamento que nos ajuda a ser igreja. Secondo, Segundo, attraverso il processo através do sinodale, processo sinodal, o processo é um processo lo sinodal, Spirito o ha Espírito suscitato la speranza suscitou a di un esperança rinnovamento de uma ecclesiale, renovação eclesial. processo, É um processo, spiritualità, espiritualidade, rinnovamento, renovação, in grado di capaz de rivitalizzare le comunità revitalizar as così che comunidades crescano para nello que stile cresçam evangelico, no estilo ricorrendo evangélico, sempre l'Evangelo, lembrando sempre o nella Evangelho, vicinanza a Dio na e nella proximidade com presenza di Deus e servizio na e presença de testimonianza serviço e nel mondo. testemunho no Punto mundo. di riferimento il Ponto Vangelo, de che cosa? referência, o Evangelho. Para Per quê? crescere Para nella crescer vicinanza a na Dio, nella vita proximidade com cristiana, Deus, na vida cristã, il servizio o e la serviço e o testimonianza testemunho nel mondo. no La mundo. Chiesa in A uscita, igreja la em Chiesa della saída, a testimonianza. igreja que dá Secondo testemunho. punto. O segundo. Terzo, Terceiro, nella Chiesa, na prima di igreja, qualsiasi antes de differenza, qualquer siamo diferença, chiamati a somos camminare chamados a insieme. caminhar juntos. La comunione. A La comunhão. Comunhão. Pois Insieme direi algo alla sobre ricerca di isto. Dio per Caminhar juntos em busca rivestirci de dei Deus para nos sentimenti di revestirmos Cristo. dos sentimentos de Cristo. La comunione, Aquela quel camminare comunhão, insieme. aquele Il caminhar punto di juntos. riferimento è O sempre ponto de Cristo. referência é sempre Sempre Cristo, Cristo. sempre Guardare Cristo. Cristo, Olhar partecipare in para Cristo. Cristo, Qui participar em anche Cristo. Sant'Agostino ci Santo parla Agostinho nos molto fala veramente muito del real Cristo do totale. Cristo Cristo total, do totale, Cristo cioè total. Cristo unito É alla o Chiesa. Cristo unido à Non esiste igreja. la Chiesa Não senza existe a Cristo, né igreja Cristo sem senza Cristo, Chiesa. tal como não Formano existe un'unità, Cristo sem dice igreja. Paolo, ci É parla uma di unidade, unità, São Paulo nos fala disto, uma unidade inseparabile.
inseparáveis. Dunque, il punto di Portanto, o ponto de referência é o Cristo, Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado, Cristo unido à igreja. 4. Solo dove c'è ascolto Só onde há escuta pode nascer a comunhão, e só onde há comunhão a verdade se torna credível. l'ascolto, A escuta de todos. soltanto dove c'è l'ascolto Só onde há escuta que pode nascer a comunhão, senão l'individualismo, há individualismo, l'egoismo. o egoísmo. È solo dove É c'è só comunione, onde existe a comunhão, a verdade, é que se torna credível. O processo sinodal é um processo de coerência nella Chiesa. na igreja. De coerência. Una Chiesa coerente, É uma igreja coerente, credível. se non sono soltanto parole, Se não são só palavras, são discursos, dizemos muitas coisas, falamos de Cristo, falamos do Evangelho, soltanto se si vive la mas comunione. só se vivermos a comunhão. Non è il mio nemico, O outro não é meu inimigo, é meu irmão, é minha irmã. Quinto, o fruto do caminho sinodal foi, antes de tudo, o impulso para valorizar os ministérios e os carismas, atingindo a vocação batismal, o batismo como sacramento básico fundamental. Este é o ponto de referência. O batismo nos incorpora, nos une, nos faz ser parte do corpo de Cristo. Portanto, a partir daqui vem a corresponsabilidade, colocando no centro a relação com Cristo e a acolhida dos irmãos a partir dos mais pobres. Sexto, uma igreja sinodal em missão precisa capacitar-se para um estilo que valorize os dons de cada um e que compreenda a função de guia como um exercício pacificador e harmonioso. O batismo, no batismo todos estamos no mesmo nível, uns em cima e outros em baixo, não, mas tem uma diversidade de ministérios. A vocação laical também é uma vocação, a vocação à vida consagrada ou à ordenação sacerdotal. Eu posso dizer, eu quero servir a igreja como leigo. Não sou leigo. O meu serviço, a minha vocação é vocação sacerdotal. Mas, nisto, os ministérios são exercidos e desenvolvidos no serviço à igreja. É isso que diz. A igreja é sinodal, mas é também hierárquica. Não piramidal, mas hierárquica, sim. Os carismas e os ministérios estão ao serviço da igreja, ao serviço dos irmãos. É um serviço pacificador e harmonioso. Número 7. Trata-se, antes de tudo, de trabalhar pela participação ativa de todos na vida da igreja. Participação ativa de todos na vida da igreja. Não é uma concessão de leigos. É uma responsabilidade. Faz parte do batismo. Participação ativa de todos na vida da igreja. E, a este respeito, um instrumento para aumentar a visão de igreja sinodal e missionária é o dos organismos de participação. Não é o pároco como um monarca, como um rei que governa tudo e sabe tudo. É um servidor que escuta, que se deixa ajudar, promove estes organismos de participação como modo de desenvolvimento da sua paróquia. 8. Deixar que o Espírito transforme as tensões que atravessam a vida da igreja, entre unidade e diversidade, tradição e novidade, autoridade e participação, para que não se tornem oposições ideológicas e polarizações prejudiciais. Temos que ter muita atenção a isso, atentos ao espírito,
porque sem negar as tensões que atravessam a vida da Igreja, para que elas não se tornem uma oposição ideológica uns contra os outros e que acabam por se tornar polarizações que são danosas para a vida da Igreja. Precisa sempre comunhão, comunhão. O mandamento de Jesus, aquilo que Ele nos convidou a viver, é o eixo da caridade, do amor. Número 9. Ser igreja sinodal significa reconhecer que a verdade não se possui, mas se busca em conjunto, juntos. A verdade não é minha. Eu sou o patrão da verdade. Não. A verdade não se possui, mas se busca juntos, deixando-se guiar por um coração inquieto e apaixonado pelo amor. Como o nosso coração, como o meu coração, um coração inquieto, um coração enamorado pelo amor. E número 10, a sinodalidade torna-se, que bom que seria, torna-se mentalidade no coração, nos processos de decisão e nas formas de agir. Muito bonito. Estes 10 tópicos dos textos do Papa Leão XIV sobre esta fase de atuação. Então, concluo com uma ideia do documento final. Quero convidar todos a ler o documento final, é muito importante, é material de trabalho, é um instrumento de trabalho para esta fase de atuação. No número 154 diz o seguinte: o significado último da sinodalidade é o testemunho que a Igreja é chamada a dar de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Harmonia de amor que se derrama para fora de si mesma para se doar ao mundo. É um ponto de referência da sinodalidade, é sempre a Trindade, um ponto alto, a Trindade, junto. Testemunho de amor que se doa, aquela harmonia de amor que se derrama, que se difunde para fora de si mesma, caminhando em estilo sinodal no entrelaçamento das nossas vocações, carismas e ministérios, e indo ao encontro de todos para levar a alegria do Evangelho, ir ao encontro de todos para levar a alegria do Evangelho, podemos viver a comunhão que salva com Deus, com toda a humanidade e com toda a criação. Número 154 do documento final. É um programa, é um lindo programa para esta fase de implementação. Obrigada a todos. Obrigado por esta esplêndida síntese e podemos reler, de facto, o documento final, mas também este contributo concentrado de muitas coisas que nos vão guiar. Então, agora, temos 2 minutos de vídeo que para alguns vão ver, outros reviver o jubileu das Assembleias Sinodais aqui. Muito bonito. Então, agora, a irmã Nathalie, que está no México, há alguns minutos, ela mandou-nos um vídeo com o seu contributo para esta reunião. A irmã é uma religiosa saveriana, francesa, secretária do Sínodo, empreendedora, mas depois estudou Teologia e Sociologia, estudou também Theology School de Teologia e especialista em Eclesiologia, realizou pesquisas sobre a sinodalidade. Vai-nos chegar virtualmente do México o seu contributo. Estamos contentes de poder escutá-la neste momento. A sinodalidade em ação. Aprender fazendo boas práticas sinodais.
Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês esta tarde. Desculpem que eu não posso estar em direto, mas vou partilhar este vídeo para poder participar na abertura deste curso e gostaria de, antes de mais, agradecer por esta iniciativa que ano após ano vejo que vocês estão desenvolvendo este curso sobre sinodalidade, este curso. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês este momento importante da fase de implementação da sinodalidade, como podemos cada vez mais aprender fazendo, especialmente entre a partilha de boas práticas sinodais, porque a sinodalidade se faz caminhando. Não é possível aprender a sinodalidade apenas de uma forma teórica. Os cursos são bons, os livros também, mas como o Papa Francisco sempre disse, foi quando falava de sinodalidade, o caminho se faz caminhando. Portanto, é muito importante para aprender a sinodalidade, é exercitar a sinodalidade e pôr-nos em ação, colocar-nos em ação. Para nós era muito bonito ver durante o jubileu das equipes sinodais, que aconteceu a semana passada em Roma, nós pudemos escutar muitas experiências do mundo inteiro, as boas práticas. Por exemplo, um momento muito importante foi o diálogo com o Papa Leão, porque cada continente se apresentou brevemente como a sinodalidade se desenvolve no seu continente, com iniciativas práticas e também desafios e obstáculos. E, portanto, nesse momento, com 2 participantes das equipas sinodais do mundo inteiro, era realmente muito significativo e muito forte a partilha das boas práticas. Todos os participantes disseram que estes dias foram muito intensos de peregrinação, também para a Porta Santa, e disseram que realmente ficaram muito impressionados ao escutar as boas práticas das pessoas que falaram e das equipes sinodais dos vários continentes e ver como, de uma forma incrível, pouco a pouco a sinodalidade se está desenvolvendo na diversidade dos contextos e das culturas. E tudo isso vimos como o Papa Leão disse que cada um faz o seu caminho de sinodalidade ao próprio ritmo. Não é uma prática mágica, mas todos são chamados a discernir de uma forma criativa como fazer o passo após passo. É verdade que quando vemos as iniciativas, as boas práticas, em contextos diferentes, nos dá inspiração para irmos para a frente, nos dá coragem. O facto de ver que nós não estamos sozinhos, uma paróquia, uma comunidade, uma diocese, faz-nos sentir que este movimento acontece no mundo inteiro. Então, nos dá muita coragem. E nós, da Secretaria-Geral do Sínodo, nós vemos que o Espírito realmente sopra em todo o mundo. E é muito bonito ver todos estes contactos, os contactos que temos com todas as pessoas na diversidade das igrejas locais, e podemos ver que o mesmo Espírito é o Espírito
que chama a Igreja a tornar-se sinodal. Esse Espírito sopra em todo o mundo, no mundo inteiro. E o que é mais importante é também esta consciência de que este caminho vai se fazendo pouco a pouco, depende da nossa corresponsabilidade. É verdade que o Papa, os bispos, os pastores têm um papel muito, muito importante, mas a Igreja Sinodal, a Igreja Povo de Deus, todos os batizados, depende sobretudo também de nós. Portanto, cada um de vocês, como batizados, chamados a ser discípulos missionários, tem um papel importante a fazer para a atuação dos frutos do sínodo. E devemos discernir como tomar a sério e pôr em prática a sinodalidade. E como podemos participar neste movimento de colocar em prática a sinodalidade. Então, com esta pequena intervenção, eu gostaria realmente de, referindo-me às orientações para a fase de atuação, de implementação do sínodo, que depois Padre Giacomo também depois vai falar, ele vai falar dessas orientações também. Estas orientações mostram a importância de abrir espaços para experiências locais. A sinodalidade é um processo de apreensão através da prática, como já disse, e um percurso gradual. Portanto, é muito importante realmente abrir estes espaços para experimentar a nível local. Por exemplo, mostramos as orientações quando se fala dos ministérios, os processos de decisão que devem ter este estilo de discernimento eclesial e também a importância de desenvolver a cultura da transparência, da valorização e depois fazer com que os organismos de participação sejam vivos, os conselhos paroquiais, os vários conselhos também a nível de diocese. Portanto, as várias igrejas são uma parte. Temos que fazer com que estes organismos de participação sejam vivos. Vou dar um pequeno panorama da diversidade das práticas concretas para ajudar para que a gente possa encontrar algumas modalidades apropriadas para uma atuação, a implementação da realidade nos nossos locais. Estas práticas são em vários lugares e o mais importante é isto que aconteceu realmente no jubileu das equipas sinodais, a importância da promoção da espiritualidade sinodal, que é o ponto de partida para a sinodalidade. Portanto, gostaria de dizer que abraçar esta espiritualidade sinodal e ajudar também com a oração, aprender como viver juntos, caminhar juntos, que uma espiritualidade que requer o perdão, que requer o termos de abraçar e ver também as feridas. É um caminho de gnoses que é seguido por todos. Por exemplo, eu vi paróquias que fizeram alguns livros sobre a espiritualidade sinodal, uma diocese na Índia, por exemplo. Isso foi muito importante. E depois também há várias medidas concretas para continuar
como, por exemplo, também a promoção do sínodo diocesano e da Assembleia Eparquial, e a renovação das paróquias e um espírito sinodal missionário. Estas são as várias propostas que fizemos, mas agora gostaria de mostrar como já estão em prática. Nós vimos a criação de estruturas sinodais institucionais a nível dos organismos continentais e regionais. Por exemplo, nós vimos no jubileu muitos da África, da Ásia, da América Latina, as equipas continentais sinodais que ajudavam a acompanhar as equipes sinodais nas conferências episcopais, a nível também das dioceses. É muito importante para poder ir em frente, ter estas equipas sinodais nas várias dioceses, com a diversidade de vocações, de dons e de carismas. Quando temos esta equipa, a sinodalidade realmente é visível e suportada, ajudada a ir para a frente. Portanto, em vários países isso já acontece, existem as comissões nacionais para a sinodalidade. E depois ainda uma outra coisa que vimos que é interessante é que há dioceses que decidiram ter, por exemplo, Bolonha, vicário-geral para a sinodalidade, uma mulher que é vigário episcopal responsável pela Secretaria para a Sinodalidade. Em Austrália há uma diocese que iniciou uma equipe de evangelização sinodal. Isso depende dos contextos. Pode haver novas nomeações que ajudem para a sinodalidade. Vemos que também nos movimentos, nos focolares, por exemplo, também na vida religiosa, há aqueles que de uma forma também fazem integrar a sinodalidade. Quando as superioras gerais das ordens femininas tiveram a sua Assembleia Plenária em Roma, fizeram em prática, colocaram algumas mesas redondas para a conversação no Espírito. E também há muitos capítulos gerais de ordens religiosas que se prepararam também com um processo de sinodalidade, integrando também a conversação no Espírito. A segunda coisa que é muito importante e interessante é que vemos que cada vez mais as assembleias sinodais e diocesanas têm estes processos sinodais. Por exemplo, há uma diocese de Costa do Marfim, em Abidjan. No ano passado e também este ano, fizeram o tema do ano pastoral sobre a sinodalidade. Gostarei muito nas paróquias, depois nas paróquias nos eventos culturais, e foram dedicados tudo a falar sobre sinodalidade. Em Austrália, agora, muitas dioceses fazem sínodos diocesanos, sinodais, para colocar em prática os frutos dos conselhos plenários sobre o sínodo da sinodalidade. Também na África, houve uma Assembleia Diocesana para seguirem o caminho da diocese em espírito sinodal. E depois também muitos bispos agora fazem projetos pastorais, sinodais, e o fazem de uma forma sinodal. E o bispo não escreve agora sozinho a carta pastoral, mas fala com um processo de escuta com o povo de Deus, escutando os leigos para saber quais são as suas visões e as prioridades, e depois deste processo, então ele escreve as cartas pastorais.
Há também jornadas de atuação, de vademecum, para ajudar as dioceses a irem para a frente, como por exemplo nas Ilhas Fiji. Um outro campo que é muito importante, e este curso é também um exemplo de boas práticas, no campo da formação e da educação há sinodalidade, porque nós mostramos realmente que é um desafio esta formação, que deve ser uma formação integral e permanente para todos. Formar competências sinodais para prevenir comportamentos antissinodais. Portanto, podemos ver também cada vez mais que há escolas permanentes de sinodalidade, como este curso, por exemplo, e escolas também, como em Senegal, por exemplo, a escola de sinodalidade, que dá recursos para fazer cursos online e também dá apoio para esse tipo de educação, de formação em presença e depois também a nível da formação teológica e académica, e como há muitas iniciativas para integrar a sinodalidade no currículo das faculdades de teologia, e depois também programas de formação intensiva e workshops. Enfim, são uma diversidade enorme de propostas. E as pessoas gostaram muito, ficaram muito felizes ao ver esta sinodalidade colocada em prática e condividida com os outros. E podem propor experiências concretas, como por exemplo um pequeno sínodo. Isso é possível para uma manhã, uma tarde ou 2 dias, como por exemplo fazer a oração em grupos, oração plenária com as pessoas, e também, por exemplo, é possível fazer as coisas juntos. Tudo isso são elementos que nos fazem viver a sinodalidade. E depois é interessante também ver que na pesquisa académica há muitos estudantes que escolheram temas ligados à sinodalidade para fazer os seus TCCs. Portanto, entre vocês há pessoas também que fazem percursos de formação teológica e é uma forma também de atuar. E depois também gostaria de terminar dizendo que há iniciativas muito criativas e culturais, porque também como no campo da música, da dança, da pintura, há possibilidades de expressões artísticas e simbólicas que ajudam também a viver este caminho juntos. Por exemplo, o facto de cantar juntos é uma experiência de sinodalidade. No campo do acompanhamento também, retiros, exercícios espirituais dedicados à sinodalidade, não só do ponto de vista teórico, mas no fim temos que aprender o estilo da sinodalidade. Antes de mais, aprendê-lo de Jesus. E, portanto, quanto mais pudermos meditar, rezar com a palavra de Deus, contemplar a modo de fazer de Jesus, por exemplo, especialmente sobre as práticas, podemos dizer modo de fazer de Jesus. Que é melhor do que Jesus praticou a sinodalidade. E depois também não podemos esquecer no campo do diálogo ecuménico interreligioso, porque a sinodalidade deve ser vivida com todos, também com os não crentes, é o estilo de diálogo. Então vos deixo, obrigado desta forma, pelas vossas práticas, ponham em prática e coloquem em comum as vossas ações. Vocês podem realmente encontrar fontes de inspiração e ver a diversidade das iniciativas. Muito obrigada e bom caminho juntos. Caminhamos juntos.
Muito obrigado. Penso que por detrás de cada título, de cada lugar, toda aquela gente que se empenha é o saber, esta dimensão da universalidade da atividade sinodal, é todo um contexto. É uma ação local, mas é uma coisa mundial. É uma coisa importante. Saber o que acontece em todas as suas dimensões. Então, agora vamos ter a ocasião, como já foi anunciado, o professor Giacomo Costa, que é um jesuíta italiano, consultor da Secretaria-Geral do Sínodo. Além dos estudos em filosofia, teologia e sociologia, formou-se em Bolonha em disciplinas das artes visuais, música, teatro, cinema e televisão. Presidente da Fundação Cultural São Fedele de Milão. É vice-presidente da Fundação Carlo Maria Martini de Milão. Neste momento, São Nathalie estava no México e o padre Giacomo está na Mongólia. Está em missão para a Secretaria, mas ele gravou para nós um vídeo e vamos vê-lo a seguir. O título é Orientações para a fase de implementação do Sínodo, uma chave para compreender o documento final. Vamos ouvir. Saudações a todos e muito obrigada aos organizadores. Tenho muita pena de não estar presente em direto, mas vocês que estão reunidos, estão em viagem para a Mongólia, falar sobre a conversação no Espírito. Lembrei-me, sobretudo, a todos os operadores pastorais e sacerdotes e consagradas desse país. Rezem por eles. Obrigado. A minha intervenção vai se concentrar sobre as orientações para a fase de implementação do Sínodo. É um texto que acompanha o caminho da Igreja Universal de 24 a 28, 2024 a 2028. Vamos procurar, nestes 15 minutos que vamos estar juntos, vamos procurar compreender o que este documento pretende propor e como pode se tornar um instrumento precioso para cada igreja local, oferecendo critérios de leitura, chaves de interpretação e pistas concretas de trabalho. O objetivo deste texto, o objetivo das orientações é acompanhar e apoiar as igrejas locais a inserirem-se com determinação e confiança no caminho de implementação do Sino, que se concluiu, como sabem, em outubro de 2024. A fase de implementação tem como objetivo experimentar práticas e estruturas renovadas que tornem a vida da igreja cada vez mais sinodal, para ser uma igreja realmente missionária, uma igreja que constrói pontes, o diálogo sempre aberta a acolher, como nos disse desde o início do seu pontificado o Papa Leão. Portanto, não se trata de um documento propriamente dito, não pode ser substituído pelo trabalho das igrejas. São uma série de perguntas e respostas a partir das questões que a Secretaria-Geral do Sínodo recolheu das igrejas locais. E que são as respostas. São 4 perguntas, substancialmente. Uma é o que é a fase de implementação e quais são os seus objetivos. Segundo, quem participa na fase de implementação, com quais tarefas e responsabilidades. Terceiro, como utilizar o documento final na fase de implementação. E, finalmente, com que método e com que instrumentos proceder na fase de implementação. Portanto, é importante sublinhar outra vez que as orientações não substituem o documento final, nem substituem o trabalho de interpretação e discernimento que cada comunidade é chamada a
fazer. Cada igreja local é chamada a fazer a sua própria parte, deixando-se guiar pelo Espírito, interpretando no próprio contexto o documento final. Isso é realmente o objetivo da fase de implementação. Os responsáveis deste processo, em primeiro lugar, o bispo diocesano, são muito importantes, são uma riqueza para todos. São ajudados pelos bispos, ajudam os bispos, as equipes sinodais, dos organismos de participação. As equipes sinodais são, se não foram, mas espero que sim, que sejam ativados e renovados a todos os níveis dioceses, conferências episcopais e continentes. Na fase do sínodo são realmente laboratórios de sinodalidade importantíssimos, já constituídos na sua variedade, com os bispos, com os presbíteros, consagrados, consagradas, leigos, leigas, etc. São chamados a animar e formar a sinodalidade. Espero que haja já muitos entre vocês que já tenham esta função, que são os organismos de participação são chamados a desenvolver a sua missão, que lhes confere o direito canônico que o bispo lhes concede, que colaboram nas decisões dos discernimentos, atividades culturais, renovações e de processos de decisão. Portanto, é uma animação, o outro de formação e o outro mais de assistência ao bispo, na missão de orientação e modalidade. As orientações, porém, são sobretudo uma ajuda válida para compreender e orientar-se no documento final. Nos poucos minutos que ainda temos à disposição, vou concentrar-me sobre este aspecto, deixando outros aspectos das orientações, porque me parecem que põem em destaque 3 pontos. O primeiro, as orientações nos convidam a preservar a visão eclesial global do documento final. Esta visão profundamente enraizada no Concílio Vaticano II. O risco, de fato, e já vimos um pouquinho na prática, o risco é o de ler o documento final como uma coleção de tópicos dispersos, escolhendo apenas aquilo que nos parece mais próximo a nós, ou que é mais interessante, o que mais gostamos, esquecendo que por detrás há toda uma visão do conjunto. O documento é uma coisa orgânica. O documento é um texto orgânico, como diz o próprio texto, o documento final é um texto orgânico, animado por um dinamismo interno, como consequência do longo caminho de escuta, confronto e discernimento do qual é fruto. Portanto, não pode ser considerado uma coleção de indicações sobre temas dispares que podem ser considerados abstraídos do contexto em que foram formulados. Há uma imagem que nos pode ajudar na operação da implementação, que é, por exemplo, a reforma de um prédio. Não basta mover uma divisória ou repintar um quarto, um cômodo, é preciso repensar o edifício como um todo. As vias de acesso, os espaços comuns, a distribuição dos cômodos, tudo em função daquilo que se quer construir, de quem quer viver nesse prédio que vai ser reestruturado. Assim é a conversão sinodal. Não se trata de detalhes isolados, um quarto ou outro quarto na nossa igreja, mas na maneira global de ser igreja. Claro, os detalhes são importantes e deles, claro, são importantes e deles depende a qualidade de todo o edifício, mas, ao mesmo tempo, é a visão do conjunto que nos ajuda a situar os detalhes. Esta perspectiva fundamental nos ajuda a aprofundar a estrutura do documento final para
proteger esta visão do sínodo. Não são 5 capítulos seguidos. As partes 1 e 5 do documento final expressam a visão geral. A primeira parte aborda a compreensão compartilhada da sinodalidade, fruto do caminho percorrido, e delineia fundamentos teológicos e espirituais enraizados no Vaticano II. No outro oposto, a parte 5 retoma a perspectiva global e lembra que crescer como Igreja Sinodal Missionária requer cuidar da formação de todos os membros do povo de Deus. Por isso, estes seminários, como este curso, são fundamentais. Dentro deste quadro, temos as partes 2, 3 e 4, que se concentram em alguns aspectos da vida da Igreja, formulando propostas para a sua renovação. Mas esses aspectos devem ser colocados na perspectiva geral, que por sua vez se torna concreta ao abordar questões específicas. O segundo ponto que gostaria assim de partilhar é que estas orientações oferecem critérios que ajudam a ser fiéis à visão eclesial geral apresentada no documento final. Estes critérios não substituem o trabalho que é feito para compreender e articular e viver no documento final. Rapidamente, porque não podemos prolongar-nos, porque há outras intervenções que vão ajudar, eu vou destacar 4. Primeiro é a missão. Toda a mudança só faz sentido se torna a Igreja mais capaz de anunciar o Evangelho. Não se trata de inovar por inovar, porque é uma moda, mas por fidelidade ao mandato de Jesus. Se realmente isso fosse feito, se fosse esse o critério, eu garanto que os nossos planos pastorais, as nossas organizações na Igreja, muitas coisas seriam diferentes. O segundo critério são as relações. A Igreja é chamada a ser sinal e instrumento do Reino de Deus. Isso significa e implica relações autênticas, capazes de gerar comunhão, na acolhida recíproca, numa partilha que valoriza as diferenças como dom e enriquecimento, e relações onde cada um é constituído dentro destas relações orgânicas entre ministros ordenados e o povo de Deus, que fazem parte e que reestruturam e organizam, todos são membros de uma única igreja que é chamada, no seu conjunto, a tornar visível a igreja e anunciar o Evangelho. Portanto, cada um tem a sua missão e responsabilidade ligada à sua vocação e ministério a ser vivido em relação aos outros. E ninguém deve se sentir excluído ou marginalizado na família dos filhos de Deus. Todos somos chamados a anunciar o reino. O terceiro critério é a troca de dons. Uma igreja sinodal vive de reciprocidade entre as comunidades, entre as várias igrejas locais. Cada igreja local tem algo a oferecer ou algo a receber. Não estou a falar só de recursos económicos, mas também numa sociedade marcada pela fragmentação localística, pelo individualismo, pelo particularismo, e enquanto o mundo globalizado tende a homologar histórias, culturas, identidades e religiões, essa visão tem uma força profética extraordinária. E o último critério é o estilo de diálogo. De fato, as decisões ajudam neste estilo de diálogo, um diálogo ecumênico com outras religiões e com a sociedade. Crescer como igreja sinodal, capaz de diálogo, é algo que permite realmente anunciar o Evangelho com uma profecia social que inclui o compromisso com a justiça social e a ecologia integral, na escuta do grito dos pobres. Estes 4 critérios
troca de dons, diálogo, relação, missão e relação, ajudam a enfrentar os vários temas 2, 3 e 4 e também as orientações lembram aqueles que nas várias assembleias será interessante confrontar, experimentar as várias formas de serviço e ministério que respondam às necessidades pastorais nos diferentes contextos. O acesso a funções de responsabilidade que não exigem o sacramento da ordem por parte de mulheres e homens não ordenados. A ativação dos processos decisórios em estilo sinodal. A experimentação de formas adequadas de transparência, a prestação de contas e avaliação. A lista completa vocês podem encontrá-la no texto das orientações do documento final. Estes 4 critérios ajudam a colocar-nos estas perguntas. Muito bem, esta escolha de organização, de estruturação, de facto promove a missão ou nos vai garantir espaços de poder, espaços de responsabilidade diferenciada de todos os batizados, abre uma troca de dons, nos ajuda a abrir-nos para a sociedade ou não. Então, estas várias escolhas são problemas. Um último ponto que eu gostaria de dizer é que estas orientações sublinham a importância de compreender que as questões abordadas pelo Sínodo não são problemas que temos que resolver, mas são tensões polares que devemos enfrentar de forma dinâmica. O Sínodo nos ensinou fez-nos viver uma contínua articulação de algumas polarizações e tensões que estruturam a vida da Igreja. Pensemos na Igreja Universal, articulação e tensão entre a Igreja Universal e a Igreja local. Isto é, a participação de todos e a autoridade de alguns, ou seja, o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. O caminho não é buscar um certo equilíbrio que elimine a tensão, que desenvolve um polo em benefício de outro. Em vez disso, posições de autoridade ou verticalidade, ou então toda a igreja local, ou então toda a visão universal. Não. Estas são tensões vitais. Papa Leão sublinhou isso recentemente em uma das suas homilias. Não é procurar o impossível, a configuração que elimine a tensão em vantagem uns dos outros. É preciso discernir como viver estas articulações para que se possam consentir um serviço mais dinâmico da missão. Uma circularidade, um confronto, um diálogo que anima o nosso serviço e que impede cada um de se autorreferenciar, de absolutizar a sua parte. Estas tensões são vividas de forma diferente e pode-se chegar a decisões diferentes, não se trata de homogeneizar. O documento final abre espaços para experimentação local, mas sempre num caminho compartilhado. Para concluir, então, estas orientações esclarecem que o documento final não é o documento final definitivo. Este texto é um desejo que haja uma porta aberta a novas propostas, a novas orientações, facilitar o trabalho, procurando dar respostas a estas perguntas, a estas questões e acompanhar sempre estes processos. No Jubileu tivemos uma linda reunião com
com alguns responsáveis para juntos procurarmos ver como nos podemos ajudar. E concluímos, então, com as palavras que o Papa Leão XIV dirigiu às igrejas na Itália, que ajudam a compreender o espírito das orientações. Ele dizia: olhem para o amanhã com serenidade e não tenham medo de escolhas corajosas. Ninguém pode impedir-vos de estar perto das pessoas, de partilhar a vida, de caminhar com os últimos, de servir os pobres. Ninguém poderá impedir-vos de anunciar o Evangelho, e é o Evangelho que somos enviados a levar, porque é isso que todos, nós em primeiro lugar, precisamos para viver bem e para sermos felizes. Obrigado a todos e boa continuação do webinar. Até a próxima. O webinar que agora vai terminando. Então agora vamos escutar Margaret Karam, árabe cristã, nasceu em Haifa, recebeu vários prémios pelo seu empenho no desenvolvimento do diálogo entre diferentes culturas e religiões, como vice-chanceler do Instituto Universitário Sofia e presidente do Movimento dos Focolares desde 2021. Participou como convidada especial nas duas Assembleias Sinodais de 2023 e 2024. E, portanto, vamos escutar algo sobre a sua experiência. Bem-vinda, Margaret Karam. Boa tarde a todos. Gostaria de, antes de mais, o meu agradecimento à Secretaria-Geral do Sínodo, também em nome do Instituto Universitário Sofia, pelo apoio e pelo interesse demonstrados pelos cursos do Centro Evangelii Gaudium. Apoio que se expressa na inauguração de hoje e pelas intervenções tão ricas e formativas do Monsenhor Luís Marim, Irmã Nathalie e Padre Giacomo. Muito, muito obrigado. Nestes 3 anos, mais de 600 pessoas participaram dos cursos sobre sinodalidade. Tivemos a alegria de ter entre nós numerosos grupos de estudantes de importantes instituições universitárias, como a Oblate School of Theology de San Antonio, no Texas, e a Universidade de La Sagesse do Líbano. Os cursos tiveram como objetivo oferecer uma oportunidade para compreender profundamente o processo sinodal, para depois praticá-lo e divulgar os seus princípios e estilo também nas respectivas dioceses e paróquias. Falando aos bispos italianos em junho passado, o Papa Leão XIV desejou que a sinodalidade, eu estava muito atenta, por isso eu estava com muita atenção como o Sr. Marim disse esta tarde. Ele disse: a sinodalidade se torna mentalidade no coração, nos processos de decisão e nas formas de agir. É precisamente esta a experiência pessoal que vivi nestes últimos 3 anos, convidando o movimento dos focolares a aderir espiritualmente e ativamente. Propus a todos os membros aprofundar o tema da proximidade, que significa a proximidade a cada irmão, a cada irmã e a construção de relações baseadas no amor evangélico que acolhe a todos. A prática da proximidade está nos ajudando a viver com maior consciência e profundidade a sinodalidade, que exige uma conversão contínua, uma mudança de mentalidade e de coração. Posso testemunhar que a participação no processo sinodal é uma experiência de igreja, uma experiência de discernimento comunitário
sobre vários temas e âmbitos. Um exercício formidável de escuta recíproca que valoriza as diferenças como dom e como contribuição que nos enriquece a todos. Além disso, a metodologia da conversação no espírito foi um grande estímulo em vários processos vividos também dentro do nosso movimento. Implantada em diferentes contextos culturais e vivida à luz da espiritualidade da unidade, está se tornando cada vez mais um método de trabalho adotado para os processos de discernimento no movimento dos focolares. Novos espaços de diálogo e de partilha foram abertos, mas acima de tudo, demos prioridade à formação e à prática da sinodalidade, da qual eu gostaria de dar alguns exemplos. Uma focolarina eclesióloga, membro da equipa sinodal do Movimento dos Focolares para a Ásia e participante da Assembleia Geral do Sínodo, propôs pela primeira vez em Hong Kong um curso de formação sobre o método da conversação no espírito. Ela formou um grupo de membros do movimento que agora está replicando o curso em vários outros países da Ásia. No Quênia, a Escola de Inculturação, nascida há mais de 20 anos, na nossa cidadela perto de Nairobi, a Mariápolis Piero, organizou um grupo de 3 semanas sobre a sinodalidade, Synodal Peace Building Empowerment Course for Parish Priests in Africa, do qual participaram 40 sacerdotes de 38 dioceses africanas. No nosso centro internacional aqui em Roca de Papa, nós adoptamos o estilo sinodal para adotar o estilo sinodal para facilitar os processos de decisão e torná-los mais participativos, também em vista da Assembleia Geral do Movimento, que se realizará em março de 2026. A Assembleia se reúne a cada 5 anos para indicar as orientações e as escolhas que o movimento toma para o quinquênio seguinte e para eleger os novos dirigentes. Foi proposta a conversação no espírito como método para facilitar o intercâmbio e a comunhão na elaboração das sugestões e propostas a serem apresentadas. É uma experiência em andamento que está envolvendo cada vez mais as nossas comunidades no mundo inteiro. E depois, em resposta às solicitações do documento final para uma maior transparência e prestação de contas, há 3 anos o Movimento dos Focolares elabora o balanço de comunhão. Este ano incluiu o relatório de todas as suas múltiplas obras e atividades. Apresento apenas um exemplo. Em maio passado nasceu a Umoja Africanet, que é uma rede que reúne as 36 obras do movimento presentes na África. Elas são acompanhadas por uma secretaria que as ajuda a monitorar as suas ações, objetivos e a sustentabilidade. Para todas foi uma experiência de grande enriquecimento, na qual se aprende uns com os outros e se enfrentam juntos os desafios. Um outro projeto que estamos levando em frente, junto com outras organizações e movimentos, envolve as nossas comunidades que estão nas margens do Mediterrâneo para construir pontos de diálogo e religiões diferentes, entre povos e religiões diferentes. O diálogo, no que diz respeito ao diálogo intercultural, foi muito significativa a experiência vivida no Equador, com membros de 35 comunidades indígenas e afrodescendentes da América Latina e do Caribe, que vivem a espiritualidade da unidade. Uma escuta profunda das suas experiências e necessidades em um contexto de abertura recíproca e fraternidade com pessoas muitas vezes excluídas da sociedade. Isto só para dizer alguns exemplos. Tudo o que eu disse até agora, juntamente com estes muitos outros testemunhos,
que nos fazem compreender o grande alcance do processo sinodal e que ultrapassa as fronteiras da Igreja, alargando-se a diferentes contextos social, político e econômico. Por isso, eu gostaria de concluir com as palavras do Papa Leão no recente jubileu das equipes sinodais. Acredito que esta experiência sinodal de construir comunhão deve inspirar todos nós a sermos mais generosos na partilha de recursos para que possamos ter mais igualdade e mais justiça, também na distribuição dos bens e das bênçãos materiais que muitas igrejas poderiam partilhar com outras. É claro que há grandes desafios a enfrentar, mas já estão em curso grandes esforços para o conseguir e isso deve ser reconhecido. É um processo em curso. Até aqui as palavras do Papa e muito obrigado pela sua atenção. Obrigada por todas as coisas que escutamos hoje e bom início de curso. Muito obrigada, Margaret. E agora vamos uma saudação, alguma informação do professor Youssef. E vamos um pequeno espaço, caso alguém queira partilhar alguma coisa. Podem escrever no chat alguma coisa. Depois, coisas técnicas sobre o curso. Então, vamos conseguir terminar antes do tempo previsto. Então, o professor Youssef é diretor do Instituto das Ciências Religiosas da SAGES do Líbano, como já foi dito. É uma universidade que foi fundada em 1985, é relativamente recente. No ano passado, começou uma colaboração para oferecer o curso de sinodalidade aos países de língua árabe e que este ano vai continuar. Então, vamos partilhar o vídeo que ele gravou. Muito obrigado. Sua Reverendíssima Excelência, Monsenhor Martim, Doutora Karam, caríssimos professores e professoras, caros irmãos e irmãs, boa tarde, bom dia a todos. É com grande alegria que hoje me dirijo a vocês em nome de Sua Excelência Reverendíssima Dom Paul Abdul Sater, arcebispo de Beirute, e em nome da Universidade La Sagesse, única universidade católica diocesana no Líbano, fundada em 1885. Celebramos o jubileu da fundação. Nossa missão, em particular, através da Faculdade de Ciências Religiosas e Teológicas, apresentada pelo seu decano, que está presente entre nós, está profundamente enraizada no desejo de servir a Igreja e apoiar a sua obra pastoral. Desejo expressar a nossa profunda gratidão ao Centro Evangélico Gaudium do Instituto Universitário Sofia em Lopiano pela preciosa colaboração que nos ofereceu de duas maneiras significativas. Antes de mais, pela partilha das aulas do Programa de Formação em Sinodalidade Eclesial do ano letivo passado, que contou com a inscrição de 750 participantes, provenientes não só do Líbano, mas também de vários países do Oriente Médio e do Norte de África. Este dado testemunha uma verdadeira sede de compromisso eclesial para a sinodalidade. Desses, 100 participantes acompanharam o programa até o fim,
porque era realmente empenhativo, mas é um sinal encorajador de perseverança e de interesse. Segunda coisa, obrigado pela oportunidade de compartilhar as aulas do programa do ano académico em curso, intitulado Praxis para uma Igreja Sinodal, que chega em um momento providencial, acompanhando a fase de recepção e aplicação, implementação do caminho sinodal. Esta sinodalidade traz suas implicações para a pastoral da paz. Esperamos. A Universidade La Sagesse compromete-se a traduzir para o árabe as 12 conferências do programa, que serão disponibilizadas aos estudantes durante uma sessão intensiva no próximo mês de maio. Além disso, gostaria de compartilhar com vocês que Monsenhor Abdul Satter designou 4 padres, representando os setores da sua arquieparquia, para participar das sessões oferecidas pelo Centro Evangelii Gaudium. Agradecemos ao Senhor e a todos vocês por esta oportunidade de colaboração e rezamos em comunhão com vocês para que Ele abençoe esta iniciativa, que sem exagerar podemos considerar inspirada por Ele, para que traga frutos abundantes para o bem da Igreja. Obrigado. Obrigado. Interessante e prometedor. Colaboração. Estamos muito felizes de poder caminhar juntos, também deste modo. Então, neste momento, vamos pedir a Maria do Sameiro Freitas, que nos vai apresentar o curso que está para começar. Ela é portuguesa, formada em História e Ciências Religiosas, realizou várias missões em Portugal e Ásia. Desde 2016 é membro do Conselho Diretivo do Centro Evangelii Gaudium e desde 2022 é secretária-geral. Podem imaginar quando o seu trabalho está por detrás, quando o trabalho está por trás deste curso. Este é um curso de formação à sinodalidade. Ela vai nos apresentar então o curso deste ano. Muito obrigada. Uma saudação especial a todos aqueles que são os alunos do curso, e também aqueles que estão aqui só por este momento. Muitos pediram para os textos, claro que são textos muito ricos. Depois da manhã nós vamos colocá-los no YouTube e colocamos no... Então, 2 palavras sobre o curso que estamos começando. Então, esta série de intervenções nos mostraram que o curso deste ano já vai ter um conteúdo muito ligado com a Praxis, com a Igreja Sinodal. Praxis, segundo a definição do professor Andrew Recepcion, é o pensamento que emerge na ação e a ação que evoca o pensamento. Portanto, o pensamento e a ação. Em plena fase de implementação do sínodo e à luz do documento final e das orientações que o professor Giacomo Costa nos introduziu, nós queremos oferecer com este curso instrumentos pastorais e metodológicos para a implementação e para a difusão. Me parece muito importante aquilo que disse a irmã Nathalie, que nos abriu o coração para esta panorâmica, portanto, para a difusão do processo sinodal. E como disse o professor Declan no início, que todos somos convidados a participar ativamente e a sermos promotores do processo sinodal em nossos contextos. Uma coisa que nos deu uma grande alegria durante estes anos é ver como muitas pessoas que frequentaram o curso se empenharam nas suas dioceses, nas suas paróquias, e vários nós os encontramos no jubileu das equipes solidiais, com uma grande alegria de todos nós.
O curso, como já todos devem saber, é online, em italiano, com tradução em 4 línguas. Este ano tem inglês, português, espanhol, e este ano terá também romeno. E a partir de amanhã, os que estão inscritos, nós enviaremos o link para se conectarem via Zoom no próximo segunda-feira. Então, a lição de hoje era um resumo. As primeiras 4 aulas serão sobre o documento final e vamos procurando descobrir novos percursos para o processo sinodal. Para isto vai nos ajudar o professor Andrew Recepcion, que todos conhecem, por quem já nos acompanhou em várias aulas. É professor da Universidade Gregoriana, missiólogo com grande experiência pastoral nas Filipinas, na Curia Romana, e há alguns anos está aqui em Roma. Depois, nas aulas seguintes, vamos ver os instrumentos práticos para atuar o processo sinodal, como o método da facilitação, vários métodos. Veremos também a avaliação, facilitação, tudo aquilo que falamos hoje durante esta apresentação. Durante as aulas teremos coordenadores, vários docentes e facilitadores. Temos o coordenador principal, Andrew Spiteri, que já vários de vocês conheceram e que participou também nas 2 Assembleias do Sínodo como facilitador. Nós aprendemos com o jubileu das equipes sinodais. Gostaríamos que não fosse só um momento de reflexão, mas que fosse sobretudo de partilha também de boas práticas, porque estamos convencidos que as boas práticas nos ajudam realmente a fazer coisas novas, a ter ideias, criatividade. E, portanto, uma das características deste importante momento é esta partilha. Portanto, vamos pedir a todos que partilhem as suas boas práticas. No curso, várias pessoas se estão inscrevendo, leigos, sacerdotes, consagrados. Vários são estudantes, outros são professores, mas dá-nos muita alegria também. Sabemos que há um belo grupo de Angola, onde o ano passado nos últimos 2 anos fizemos a conversação do Espírito com eles e muitos querem realmente inscrever-se. E haverá também das Filipinas, do Brasil, do Chile, praticamente das vários continentes. Agora, coisas técnicas, há muitos que 2 horas e meia do curso são empenhativas, então todos os materiais do curso são colocados numa plataforma, Classroom, sobre a qual nós vamos informar nos próximos dias. Haverá a possibilidade de quem não pode participar em direto, pode depois ter acesso a todo o material. Mas a coisa mais importante é esta convicção que nós temos e que partilhamos esta noite, que não é uma técnica, o processo sinodal, mas é uma experiência entre irmãos e irmãs, e todos juntos estaremos no curso e teremos a possibilidade de ter a presença de Jesus entre os seus, e é na luz desta experiência da presença de Jesus que nos vai iluminar durante que nos vai capacitar de escutar o Espírito. O curso será concluído com um workshop em abril, no qual será colocado em prática o que foi aprendido durante o ano. Então, bom início com todos os inscritos. Nos vemos no próximo dia 10 de novembro. Grazie. Muito obrigada. Ecco, allora, Então, io non so come facciamo adesso, não perché sei agora. siamo collegati, alcuni Estamos ligados, nel webinar, ma altri via Zoom, quindi outros l'idea via era Zoom, di ideias, sentire se c'era qualche sentir voce, se há alguma qualche voz. commento, qualche domanda che può essere utile esprimere all'inizio di questo percorso, ma Maria, se ci fai capire come funziona,
Forse anche no, perché mancano pochi Talvez minuti. faltam poucos minutos, não sei. Pochi minuti. Faltam poucos minutos. Estava lendo aqui no YouTube. Estavam perguntando material, pedindo material e há muitos agradecimentos. Penso que será tudo para aprofundar. Por isso é que fizemos esta aula assim, concentrada, para nos dar a possibilidade de depois ir nos pormenores durante as próprias aulas. Então, muito bem, então eu agradeço também a todos aqueles que falaram e todos aqueles que vão iniciar o curso. Estão aqui no caminho sinodal. Temos que aprender uns dos outros. E desejo uma boa fim de tarde. Até à próxima. Obrigado a todos.